Olá, seja bem-vindo ao canal. Estamos no canal Bineia no Sim Nordeste, um canal voltado para um público que gosta de conteúdo judaico. E aqui nós produzimos conteúdo com esse foco, né? Os Bineia no Sim. O que são os Bineia no Sim? Para quem não conhece, Bineia no Sim é um termo, quer dizer, filhos, né? E é no Sim forçados. Então, filhos dos forçados, que são justamente aquelas pessoas que sofreram uma perseguição no período da Inquisição e que tiveram que abandonar a sua fé judaica e abraçar uma nova fé, que no caso era a fé cristã. Então, os Bineia no Sim, eles são os descendentes desses judeus que foram forçados a abandonar a fé judaica. E há no Brasil uma população muito grande, estima-se algo em torno de 40 milhões de pessoas que são descendentes desses judeus, dos anussins, né? Aqueles que foram forçados a abandonar a fé no período aí da Inquisição. Então, Espanha e Portugal, muitos que vieram para o Brasil, oriundos tanto da Espanha como de Portugal, vinham fugindo realmente dessa perseguição que era imposta aí pela Inquisição. Ok? Então, o canal ele tem esse foco e hoje nós vamos tratar aqui de um tema nessa apresentação que, para quem tem curiosidade de conhecer um pouco do judaísmo, eu gostaria que você acompanhasse. Então já deixa o seu like, o seu comentário, né? Compartilha, se inscreve no canal, para que mais pessoas possam ter acesso à informação. Nosso objetivo aqui não é convencer você a se converter ao judaísmo, caso você não seja um judeu. E se você é um não judeu, mas tem interesse em conhecer um pouco mais acerca da fé judaica, também é bem-vindo, ok? O que nós vamos apresentar aqui é o que está como base da fé judaica, a partir de um ensinamento de um dos grandes sábios do judaísmo, que é o rabino Moshe Ben Maimon, o Maimônides, né? O Raban, como é conhecido também. Então, um pesquisador, um estudioso, um filósofo. Então, Maimônides, ele se destaca na literatura, na questão do estudo da lei judaica. Então, ele pensou em como resumir todo esse arcabouço legislativo, esse arcabouço legal de leis que fazem parte da vivência judaica. Então ele estabeleceu, o Maimônides, ele estabeleceu princípios. E são esses princípios da fé judaica que foram estabelecidos pelo Maimônides que nós vamos estudar hoje. Então você vai ter talvez o primeiro contato com um pouco de judaísmo e de maneira bem elementar. Claro, nós vamos utilizar aqui um artigo que foi publicado, essa palavra que estava me faltando, publicado na revista Morachá em 2015, na edição 88. Tá bom? Então tudo que nós vamos falar aqui não é uma criação nossa, mas nós vamos trazer esse artigo porque eu achei interessante, eu achei um resumo bacana, né, desses princípios e uma explicação bem clara, bem concisa, bem objetiva, tá bom? Esse vídeo ele é um pouquinho longo, então se você está aqui porque você quer conhecer, então fica, acompanha e a gente vai estudar junto, tá bom? Eu também sou um estudante assim como você. Então vamos falar dos 13 princípios que são a pedra fundamental da crença judaica. Bem, queremos explicar para você o contexto. Então, Maimônides foi o maior codificador e filósofo judaico
Então ele estabelece esses 13 princípios que vão representar a essência da fé judaica. Então, a partir de agora, você será apresentado a como pensa um judeu em relação à sua fé. Ok? Então, de maneira bem tranquila, nós vamos caminhando nesses passos ou nesses princípios que Maimônides elencou como sendo assim o resumo, né, de todo uma gama de conhecimento e de sabedoria secular, milenar, que compõe aí a fé judaica. O primeiro princípio, ele vai tratar da existência de Deus. Então, olha a afirmação que eu faço. Creio com plena fé que Deus é o Criador de todas as criaturas e as dirige. Só Ele fez, faz e fará tudo. Essa afirmação que trata da existência de Deus, entende Deus como sendo a origem e a essência de tudo que existe. Ele é a realidade absoluta, completamente independente da criação. Ele fez, faz e fará tudo. Então, para o judaísmo, Deus é a origem, ele é a essência e vida de tudo. Deus não é apenas um conceito religioso, mas a realidade absoluta. Guarde isso. Então, na visão judaica, nós não conceituamos Deus apenas de uma perspectiva religiosa. Ele é real. Ele é a realidade absoluta. Então, o judaísmo vai ensinar que somente Deus é real. E a existência de tudo é tênue, é condicionada à vontade dele. Muitas pessoas têm certeza de sua própria existência, mas questionam a existência divina. Né? Então Deus, ele é quem criou todas as coisas. Ele é quem coordena, ele é quem fez, faz e fará tudo. Então, essa é que nós tratamos da existência de Deus, nós estamos tratando dessa perspectiva. Então, o primeiro princípio, conforme nós estamos vendo aí, estudando, trata justamente dessa razão de ser, né, de Deus, a sua existência. A Cabalá vai ensinar que o maior milagre de todos, possibilitado por um Deus onipotente, é que um mundo finito existe dentro de um ser infinito, sem se tornar inexistente pela infinitude. Olha aí. Vou repetir. A Cabalá, uma visão mais mística, né, do estudo do judaísmo, diz que o maior milagre de todos é possibilitado por um Deus onipotente, ou seja, Deus onipotente, é que um mundo finito, que é o que nós habitamos, vê existir dentro de um ser infinito, sem se tornar inexistente pela infinitude. O mandamento de acreditar em Deus é o primeiro dos 10 mandamentos. Eu sou eterno, teu Deus. Então, se o eterno é o meu Deus, eu creio que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele fez e faz e fará tudo. Então, o mundo existe dentro de Deus. Por isso, ele é chamado de Hamakom, o lugar. Sem ele nada existiria. Sem ele nada existiria.
Ok? Então, vamos calçar o sapatinho da humildade, né? E passar a reconhecer que eu não sou tão lá muita coisa não, hein? Eu preciso compreender e reconhecer que Deus criou todas as coisas. O segundo princípio, nós vamos falar da unicidade. E aqui mora uma questão importante demais para nós, que é o seguinte. Uma das rezas mais conhecidas do judaísmo por judeus e não judeus é o Shema Israel, né? E muitas pessoas citam e às vezes não conseguem compreender a dimensão de quando eu digo Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um só. Conforme está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ao recitar o Shema, afirmamos nossa fé em Deus e proclamamos sua unicidade. Então, quando nós tratamos da unicidade de Deus, nós estamos dizendo que Ele é indivisível e absolutamente único. Não há qualquer semelhança ou comparação possível. Nenhum poder, anjo ou ser humano compartilha da sua divindade. Atribuir poder a qualquer outro é contrário à fé judaica. E muitas pessoas não conseguem compreender por que no judaísmo há um zelo, há uma preocupação em não colocar alguém, ou um anjo, nesse mesmo patamar do eterno. Então é um mandamento que temos que seguir. Não pode existir ou coexistir outra divindade, porque aí nós estaremos incorrendo na não observação desse mandamento, que é: não terás outros deuses diante de mim. Unicidade de Deus. Então, quando nós recitamos o Shema Israel, nós estamos declarando, nós estamos afirmando que a nossa fé em Deus é que nós proclamamos essa unicidade. Unicidade. Deus, Ele é único. Terceiro princípio. Terceiro princípio vai tratar de uma perspectiva, ou de algo que eu diria assim, que muitas vezes nós talvez não paremos para... atentemos para esse detalhe fundamental, que é o seguinte: Deus, ele não é físico, gente. Deus, ele não tem um corpo como você tem, como eu tenho, como o seu animal de estimação tem, enfim. Essa perspectiva física não se aplica a Deus. Então, a declaração é a seguinte: creio com plena fé que o Criador não possui um corpo, que conceitos físicos não se aplicam a ele, não há nada que se assemelhe a ele. Ou seja, eu não tenho nada nesse mundo que possa comparar a Deus da perspectiva de um corpo, de uma estrutura. Então esse princípio de que Deus não é físico, não tem corpo, como Deus é infinito, os conceitos de fisicalidade não se aplicam a ele. Olha que coisa interessante. Porque quando nós atribuímos um conceito de corpo, nós estamos falando de um ser finito. Percebe? Então, eu não posso aplicar esse conceito de corpo a um ser que é infinito. Evidentemente que no texto da Torá você vai ver o emprego de metáforas para que nós possamos compreender melhor quem é Deus. Agora, são apenas metáforas, não são afirmações literais. Ok? Então alguém pode dizer: mas Deus é onipotente. Onde é que fica essa questão da onipotência? Se Ele é Deus todo-poderoso, por que Ele não pode ter um corpo? Ora,
Deus não está limitado a leis físicas como nós estamos. Por quê? Porque Ele é a fonte de toda a existência. Ok? Então, assim, o entender Deus, isso não significa que a crença em Deus ela é ilógica. Pelo contrário, significa que, como um ser finito não pode entender o infinito, tudo o que podemos conhecer acerca de Deus é o que Ele nos fez conhecer através da sua Torá. Ok? Então, quanto a questionar se Deus pode assumir forma física ou humana, isso não é nada diferente do que perguntar se Deus pode cometer suicídio, ou criar uma divindade mais forte do que Ele, ou mesmo, será que Deus ele tem uma pedra que Ele mesmo não consiga levantar? Então passa a ser uma bobagem, né? Querer questionar Deus dessa perspectiva de que ele é onipotente, né? Por que ele não cria um corpo, etc, etc. Então, ele existe antes de qualquer coisa, porque ele é Deus. Então, esse é o terceiro princípio que nós cremos, que o Criador não possui um corpo, pois conceitos físicos não se aplicam a ele e nada se assemelha a ele, evidentemente, porque ele é infinito. O quarto princípio vai falar da eternidade. Então, creio com plena fé que o Criador é o primeiro e o último. Deus não está restrito ao tempo. O tempo e o espaço foram criados por Ele, não existindo antes da criação. Então, Deus é quem cria todas as coisas. O artigo ele traz uma coisa interessante, que ele diz o seguinte: a teoria da relatividade nos ensina que o espaço e o tempo são atributos da matéria. Vimos anteriormente que ele não tem matéria, né? Isso significa que quando Deus criou um universo físico, ele também criou o espaço e o tempo. Então uma coisa está linkada à outra. Ou seja, a própria ciência comprova o que os ensinamentos dos sábios ao longo dos séculos vêm, né, sendo repassados desde Moisés até os nossos dias. Então, Deus é eterno. Ele é o primeiro e o último. Quinto princípio. Muito bem. Quinto princípio, nós vamos declarar o seguinte: creio com plena fé ser adequado orar somente ao Criador. Não se deve rezar para ninguém ou nada mais. Então, o quinto princípio, basicamente, ele vai nos instruir a reflexão de que orar para anjos ou qualquer ser além de Deus é considerado idolatria. Então o judaísmo proíbe qualquer possibilidade de intermediário entre o homem e Deus. No judaísmo é valorizado a relação direta, pessoal, entre o homem e Deus, sem intermediários, sem barreiras. Eu sei que muitas pessoas que talvez estejam acompanhando essa nossa conversa aqui, essa apresentação, já tem ouvido falar que há um intermediário entre Deus e o homem, etc. Principalmente na perspectiva cristã, há muito isso. Mas na perspectiva judaica não existe esse intermediário. O sacerdote não é intermediário entre homem e Deus, não era. Os levitas não eram intermediários. Os rabinos atualmente não são intermediários entre o homem e Deus. Então, na perspectiva judaica, nunca existiu essa figura do intermediário. Por quê? Porque a nossa oração ela é dirigida única e exclusivamente a Deus.
Vamos para o sexto. Então, o sexto princípio vai falar da questão da autenticidade dos profetas. Quer dizer o seguinte: creio com plena fé que todas as palavras dos profetas são autênticas. Veja só. Por que essas palavras elas merecem a nossa estima, consideração, respeito e reverência? Porque a profecia é um elemento necessário da religião. Porque para que Deus infinito e o homem infinito tenham um relacionamento significativo, né? Eu estou lendo aqui um artigo para vocês, há que haver alguma forma de comunicação entre os mesmos. Então, os profetas transmitem a mensagem divina ao povo. Esse canal entre Deus e a humanidade, é esse o canal. Os profetas, eles recebem a mensagem e transmitem ao povo. O milagre, por si só, não define uma profecia verdadeira. O profeta verdadeiro é servo fiel da Torá e reforça a fé em Deus. Então, profetas que se opõem à Torá e devem ser rejeitados. Porque a função de um profeta, na perspectiva judaica, é fortalecer a fé do povo em Deus e na Torá. Se alguém, alegando ser profeta, está distante dessa perspectiva, a sua mensagem logo será uma mensagem de um falso profeta. Ok? Então, cremos na autenticidade das palavras dos profetas? Sim. Mas essas palavras, elas precisam fortalecer a fé do povo em Deus e na Torá. Fugiu dessa perspectiva, deixam de ser autênticas e passam a ser mensagens falsas. O sétimo, Moisés, o maior dos profetas. Entenda a supremacia aqui não como no sentido que ele é supremacia porque ele é maioral, ele é isso e aquilo. Não. A supremacia que nós queremos nos referir, que nós atribuímos como título ao sétimo princípio, ela consiste no fato de que Moisés, né, como está escrito na declaração, creio com plena fé que a profecia de Moisés Rabino é verdadeira. Ele foi o mais importante de todos os profetas, antes e depois dele. Por que Moisés recebe tão elevado destaque? É a lógica. Moisés recebe do próprio Deus essa profecia. Moisés falou com Deus face a face. Evidentemente que Moisés teve o privilégio dado por Deus de receber a Torá e depois ensiná-la ao povo. Então observe que o destaque que você vai dar a Moisés não é pelos milagres que ele fez quando estava na presença do faraó, não são pelo fato de ele ter dito que ia acontecer as pragas e elas aconteceram, não é o fato dele ter, durante a passagem no Mar Vermelho, o mar ter se aberto, né, e as pessoas passarem a pé enxuto. Não é nada disso. É que ele recebeu do próprio Deus o ensinamento para transmitir ao povo. É de uma dimensão inimaginável para nós, meros mortais. Agora, Moisés, apesar de tudo isso, como é que eu tenho que considerar Moisés da perspectiva humana? Um grande profeta, sem sombra de dúvida. Antes e depois dele não vai existir. Mas Moisés, eu tenho que entender como sendo ele um simples ser humano,
nascido de pais humanos, como qualquer um de nós. Moisés sentia frustrações, Moisés tinha momentos de alegria, de tristeza, de entusiasmo, enfim, de cansaço, de fadiga. Então, a supremacia de Moisés diz respeito ao fato de que, diferente dos demais profetas, ele recebe direto de Deus essas instruções, né, esses ensinamentos que foram repassados ao povo por ele e que chegou até nós. Ok? Então nós estamos comparando aqui Moisés com outros profetas. Então, supremacia no sentido que ele vai se destacar de maneira especial em relação aos demais profetas. O oitavo, creio com plena fé que toda a Torá que se encontra em nosso poder foi dada a Moshe Rabbeinu. Esse é o oitavo. Olha, isso aqui é um princípio que nós precisamos entender que a Torá que foi entregue por Moisés, ela foi originada em Deus. Não é uma criação da mente de Moisés. Foi o próprio Criador que entregou a Moisés. E Moisés, por sua vez, cumpriu a missão de fazer conhecido esse ensinamento ao povo. Então, para o judaísmo, a Torá é a sabedoria divina. Seu autor é perfeito e eterno, que é o próprio Deus. Se um ser humano tivesse escrito a Torá, até alguém tão sagrado como Moisés estaria sujeito a correção e mudança, sendo que não se admite que ela seja modificada. Ela foi escrita por Deus e ela é imutável, ela não pode ser alterada. Então, é por isso que, segundo a lei judaica, qualquer pergaminho de Torá não pode conter um erro que seja. Olha só que isso é tão sério que, se apenas uma única letra estiver faltando ou incorreta, todo o Sefer Torá, ou seja, todo o rolo da Torá, todo o livro da Torá, ficará invalidado. Né? Então é por isso que existe a figura muito comum, nós ouvimos falar, do escriba, para conferir se aquele rolo do Sefer Torá está como tem que estar, como tem que ser. Então há um zelo, há um cuidado com esse livro. Não podemos banalizá-lo, não podemos torná-lo em algo que pode ser violado. Ok? Então, Moisés recebe e repassa, né, essa Torá, a sua integralidade. Então, Torá transmitida letra por Deus a Moisés. A Torá é perfeita, imutável, sagrada em cada detalhe. A Torá é escrita e oral, ambas têm a essência divina, são essenciais divinas, perdão. E o pergaminho da Torá não pode conter erros. A origem divina da Torá é fundamento da fé judaica. Próximo princípio, a imutabilidade. Ok? Então, creio com plena fé que esta Torá não será alterada e nunca haverá outra dada pelo Criador. A Torá possui 613 mandamentos imutáveis, transmitidos por Deus a Moisés no Sinai. E observe,
é proibido acrescentar, subtrair ou modificar qualquer mandamento. Qualquer mandamento. Então, do jeito que nós recebemos a Torá no Sinai, nós precisamos mantê-la. A Torá e seus mandamentos são a constituição do povo judeu. Nossos sábios e juízes podem interpretar a lei e reforçá-la. Contudo, não podem adulterá-la. É muito interessante essa parte do artigo, porque vai justamente esclarecer que nós passarmos por diversos processos de mudança de cultura, de sociedade, do que é que seja ao longo dos tempos, nós de repente poderíamos pensar na mudança, né, desse texto. Mas aí nada deve ou pode ser alterado. Inclusive na era messiânica, a Torá vai permanecer a mesma. Quando surgir o Messias, a Torá vai ser a mesma. O que vai ocorrer na era messiânica é que nós teremos uma difusão, um entendimento, um conhecimento maior da Torá, que poderá ensejar, talvez, numa percepção de que nós temos algo novo, mas na verdade é a mesma, desde sempre, desde lá do Sinai. Ok? 10º princípio. Creio com plena fé que o Criador conhece todos os atos e pensamentos do ser humano. Como está escrito no Salmo 33, versículo 15, ele analisa os corações de todos e perscruta todas as suas obras. Então, Deus é infalível, ele é ilimitado em seu conhecimento, nada escapa à sua percepção, nem os atos mais ocultos, nem os pensamentos mais íntimos do coração humano. Esse conhecimento completo e perfeito é a base para o julgamento justo. Porque está escrito, ele analisa os corações de todos. Salmo 33, verso 15. A onisciência de Deus não limita o livre-arbítrio humano. É bom que você entenda isso. Mas garante que cada escolha seja registrada e considerada com perfeita justiça. Se você comparar com um julgamento humano, você vai entender que o juiz, o magistrado, vai tomar sua decisão baseada na argumentação da acusação e da defesa e naquilo de provas que estão contidas nos autos. Mas ele não consegue chegar, de fato, no pensamento das pessoas que são partes naquele processo, para saber se de fato não há ou não haverá na sua tomada de decisão, na aplicação de uma sentença, algo que pode consubstanciar uma injustiça e não a aplicação da justiça, dado a sua finitude, limitação. Mas no caso específico do Criador, ele conhece nos mínimos detalhes tudo aquilo que nós pensamos ou tenhamos feito no mais oculto. Ok? Então, esse princípio, ele não está restrito somente ao judaísmo. Mas para qualquer religião, pois Deus, pois um Deus que nós acreditamos, que nós cremos, ele é um Deus que é onisciente. E aí você grave isso. Um Deus que não é onisciente não é Deus. Ok? Próximo princípio. 11º. Recompensa e punição. Está interligado no princípio anterior. Nós falamos da onisciência de Deus. Então, creio com fé
em plena fé que o Criador recompensa aqueles que cumprem seus preceitos e pune quem os transgride. Deus é simultaneamente Criador, legislador e juiz supremo. Ele vai recompensar, né, no mundo vindouro e aí a recompensa divina possível é justamente essa. Que no mundo vindouro nós vamos estar lá. Essa é a maior recompensa. Nós seremos recompensados com a vida essa perspectiva espiritual no mundo vindouro. E o castigo? O castigo é justamente você não estar nessa perspectiva do mundo vindouro. Atos de bondade e cumprimento dos mandamentos fortalecem a conexão com Deus. O oposto também é verdadeiro. Atos que contrariam esses princípios que estão contidos na Torá nos afastam de Deus. Então, o propósito maior dos mandamentos, das mitzvot, é o quê? É nos vincular, enquanto seres humanos, ao divino, ao Criador, ao eterno. Logo, a justiça divina ela é perfeita, justa e abrange cada ação e intenção do homem. Então, nós não podemos fugir dessa realidade. Então, qual orientação devo seguir? Simples, observar o que está escrito na Torá e buscar ao máximo segui-lo. Seguir essas orientações. Então, para que eu possa estar mais próximo de Deus e possa alcançar a graça, né, a benevolência, a misericórdia de Deus e ser contemplado no mundo vindouro. Décimo segundo princípio, creio com plena fé na vinda do Mashiach, mesmo que demore, esperarei por sua vinda a cada dia. Sei que outras religiões também pregam a existência de um Messias, de um Mashiach, mas eu quero que você entenda aqui da perspectiva judaica. Então, para o judaísmo, nós vamos considerar alguém como Messias desde que ele preencha alguns requisitos. E que requisitos são esses? Ok? Ele precisa ser judeu e ele precisa ser, ele precisa ser de pais judeus, né? Ter nascido de pais judeus e precisa ser da casa de Davi. Então, logo um Cohen, um que é da casa dos sacerdotes, um levita, não se enquadram nesse perfil, não podem jamais ser Messias. Então o Messias ou o Mashiach, ele será um líder, certo? Ele será um profeta, um tzedak, ou um justo, né? E um sábio que irá seguir de maneira meticulosa os ensinamentos da Torá. E aí, tanto a Torá escrita como a Torá oral. Então esse líder vai liderar todos os judeus de volta ao caminho do judaísmo e fortalecerá o cumprimento de suas leis. Olha que coisa linda. Então essa esperança no surgimento do Mashiach é algo que vai trazer uma mudança substancial ao mundo. Ao mundo. Por quê? Porque na era messiânica não haverá a perspectiva que nós temos hoje da idolatria.
da injustiça, da guerra, da fome, da miséria, da inveja, dessa competição. Às vezes é uma competição pela competição, que faz com que as pessoas fiquem frias, seguem no que diz respeito ao próximo. Então, a principal ocupação da humanidade será conhecer Deus na era messiânica. Isaías capítulo 11, versículo 19. Porque toda a terra estará repleta do conhecimento do Eterno, como as águas cobrem o mar. Toda a terra, entenda, todos os homens. Uma era fora de série, maravilhosa. E como diz a declaração, mesmo que demore, esperarei por sua vinda a cada dia. 13º princípio, nós vamos ter a ressurreição dos mortos. Um tema que é visto também em outras religiões. Então, creio com plena fé na ressurreição dos mortos, que ocorrerá quando for do agrado do Criador. Esse princípio envolve a ressurreição dos mortos, certo? Então, a importância desse conceito é nos ensinar que na era messiânica Deus aperfeiçoará o mundo, mesmo retroativamente, além de ninguém morrer, mesmo já falecidos voltarão à vida. Então, mais uma vez, esse contexto da ressurreição você tem que entender a partir do surgimento do Messias, da implantação da era messiânica, dessa maior difusão da Torá e maior conhecimento da Torá por parte das pessoas. Então, na era messiânica, os mortos voltarão à vida, um dos pilares fundamentais da crença judaica, a ressurreição. Então, Deus recompensará os justos, judeus ou não. E é bom que se diga aqui, muitas vezes as pessoas confundem a ideia, não, o judeu é um povo escolhido, os judeus foram escolhidos, o povo santo, etc. Escolhidos não significa privilegiados em detrimento dos demais. Significa com uma missão específica, que é justamente a de levar os ensinamentos da Torá para a humanidade, de apresentar o monoteísmo como tem que ser. Então, a ressurreição é a expressão máxima da justiça divina e da bondade infinita de Deus. Após tempos de sofrimento e guerras, chegará ao final feliz, a vida eterna para os que trilham o caminho da justiça e da Torá. Então vamos lá. O judaísmo ensina que não é necessário ser judeu para conseguir ligar-se a Deus. É importante que você entenda isso. Receber a recompensa divina e ter um lugar no mundo vindouro. Vou repetir. Para o judaísmo, não é necessário ser judeu para conseguir ligar-se a Deus. Ok? Agora, basta ser uma pessoa justa e viver uma vida de integridade, justiça e bondade. Deus tem muitos filhos, gente. Ele tem diferentes expectativas de seus filhos. Olha só, o cristianismo é o caminho certo para os cristãos. O Islã é o caminho certo para os muçulmanos. E o judaísmo é o único caminho para os judeus. É fundamental para todos os judeus entenderem e praticarem o judaísmo. Os 13 princípios da fé de Maimônides resumem a sua essência, aquilo em que nós judeus cremos e porque o povo judeu deve permanecer fiel para sempre à Torá e a seus ensinamentos.
Então, o que nós concluímos aqui é que é fundamental, enquanto ser humano, que eu busque me conectar com Deus. Que eu busque viver o monoteísmo. Que eu busque seguir princípios elementares, que não necessariamente eu preciso me converter ao judaísmo para estar conectado com Deus. Eu tenho que fugir da idolatria, eu tenho que observar princípios éticos contidos na própria Torá. Fazendo isso, eu já entro num processo de ligar-se com Deus. Agora, tudo que nós apresentamos aqui, gente, está vinculado basicamente ao judeu. O judeu. Essa é a forma como pensa, como crê, como acredita. Esses 13 princípios é um resumo da fé judaica. Então, o sábio Maimônides, quando estabeleceu esses 13 princípios, ele pensou justamente no povo judeu. A lei ela é muito extensa e não é todo o povo judeu que conhece a lei nos seus detalhes. Então o que é que o sábio fez? Ele fez uma compilação de princípios que ele julgou serem mais importantes para que as pessoas pudessem entender a própria fé. Por isso que tudo que nós tratamos até agora diz respeito a judeu. Então, o cristianismo, o islã ou qualquer outra religião tem seus ensinamentos, seus profetas e deve segui-los, deve observá-los, devem praticá-los. Ao passo que para o judeu, de igual modo, esses princípios são importantes, devem ser observados e também devem ser praticados, porque resumem a essência da fé judaica. Tranquilo? Bacana? Então, aí a fonte, Revista Morachá, edição 88, junho de 2015. Ok? Quem tiver interesse, vai lá no site da Morachá, busca pelo artigo, vai ler na íntegra. Nós fizemos aqui uma apresentação baseada nesse artigo e procuramos resumir e ser mais conciso possível. Sei que de qualquer forma o vídeo fica um pouco longo, mas agradecemos de todo o coração o fato de você ter nos acompanhado até aqui. E não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e comentar. Seu comentário é muito importante, tá bom? O Eterno te abençoe, o Eterno ilumine os teus caminhos, tá certo? Nosso objetivo aqui não é converter ninguém. Se você não é judeu, está nos acompanhando até agora. Se você já é judeu e muitas vezes não tinha essa informação, esse conhecimento, está tendo o contato, e aí a gente vai aprendendo a viver a nossa fé da melhor maneira possível. Shalom, shalom. Deus abençoe.